Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 8 de setembro, né? 8/9, teremos a aula de história, tá certo? Ontem, 7 de setembro, foi comemorado a independência do Brasil, não foi isso? Onde Dom Pedro deu seu grito de independência, né? Brasil era a colônia de Portugal, né? E Dom Pedro deu o grito de independência, independência ou morte, não é isso? Então, a partir dessa data, o Brasil se tornou independente, tá certo? Então foi comemorado ontem, tá? Então teremos hoje aula de história onde falaremos sobre o lugar onde eu moro tem história, tá? O lugar onde eu moro tem história. Todo lugar onde moramos tem uma história, não é isso? Então vamos estudar hoje sobre isso, tá? Então capítulo 7, página 238 do livro de vocês, tá? A partir de hoje, conteúdo da segunda verificação de aprendizagem, tá? Da terceira unidade. Continuaremos com o módulo 3, ó. Tá certo? Módulo 3, página 238. Vamos. Já agradecer a Deus mais um dia. Nunca deixa de agradecer, sempre agradeçam por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Sempre, tá certo? Que é pela permissão dele, tá? Então, o lugar onde eu moro tem história. Todo bairro tem uma história, tá? Para conhecer essa história, podemos conversar com os moradores idosos, visitar construções antigas e também buscar informações em diferentes fontes históricas, tá bom? Aí tem 3 perguntinhas, A, B e C, ó. Descreva o que foi retratado nesta imagem. Nessa imagem aqui, o que está sendo retratado. Aí você vai observar, tá? E vai descrever, vai escrever. O que é que vocês observam? Hein, pessoal? Que é um bairro do passado, né? Um bairro antigo, né? Observamos o que no centro aí, ó? No centro. Podemos observar uma praça, né? Isso é uma praça, onde tem uma torre de relógio, né? A torre aqui que tem um relógio, não é isso? Onde circulam pessoas e automóveis, não é isso? As pessoas circulando, automóveis. Tem um trem aqui, ó, passando. As pessoas circulando. Então, vocês vão escrever assim, um bairro antigo, um bairro no passado, onde tem uma praça, e nessa praça tem uma torre de relógio, né? Onde circulam pessoas e automóveis, tá bom? Letra B é pessoal, tá? Onde você mora? Você vai responder onde você mora e vai dizer se existe elementos parecidos com desta fotografia aqui, tá? Letra C. Você conhece a história do seu bairro? Sim ou não? Aí você vai falar sobre isso. Não, nunca procurei, nunca pesquisei. Sim, aí vai contar o que você conhece, tá bom? Página 240 do livro de vocês aí. Vamos lá? Aí tem aqui os bairros, tem história. Observa o bairro de Joana em diferentes épocas. Aí tem aqui, ó, antigamente e atual, né? Não tinha escola, agora tem escola. Não tinha supermercado e agora tem supermercado. Não é isso? Página 241. Aí tem aqui também, ó, depois, ó, passatempo, ó. Tem ela, né? Criança, não é isso? Que a fase da infância dela. Depois a fase adolescente, a fase adulta, né? Adolescente, né? Infância, adolescente, adulto e velhice, não é isso? Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui agora. Cite algumas transformações que ocorreram no bairro de Joana. A pavimentação das ruas, não é isso? Com paralelepípedos, deixando de ser de terra, porque antigamente não tinha pavimentação, não era terra, né? E depois teve a pavimentação das ruas com paralelepípedos. E depois foram asfaltadas
A quantidade de construções, né, aumentaram, foram construídas escolas, supermercados, farmácias, né, banco, não é isso? A presença de carros e de estabelecimentos comerciais e os prédios, tá, pessoal? Aí vocês vão escrever aí, tá? Aí tem aqui, ó. Todos os bairros têm história. O bairro de Joana, por exemplo, se formou próximo a uma fábrica. Os primeiros moradores eram empregados empregados da fábrica e construíram suas casas nos arredores. Aos poucos foram surgindo outras construções, como escolas, hospitais e mercados. Ao longo do tempo, o bairro foi crescendo mais e ganhou asfalto nas ruas, iluminação elétrica, entre outras melhorias, tá certo? Desenvolvimento do bairro de Joana, né? Aí tem aqui, página 242. A história do meu bairro. O que você sabe sobre a história do seu bairro? Você sabe alguma coisa? Um bairro pode ser formado próximo a uma fábrica, como de Joana. Há também os bairros que se desenvolveram próximo a uma avenida ou a uma estação de trem. Existem várias maneiras de conhecermos a história do nosso bairro. Veja algumas. Aí tem aqui, ó. Eu conheci a história do meu bairro quando fui ao museu da minha cidade. Visitar o museu, não é isso? Conversar com pessoas mais velhas, que são nossos avós, os avós, as avós, nossos pais, nossos tios, né, nossos primos, pessoas mais velhas do que nós, né? Observar fotografias antigas, não é isso? Pesquisar na internet. Então, dessas formas aqui, podemos conhecer a história do nosso bairro, tá? Aí diz assim, por que é importante conhecermos a história do nosso bairro? O que vocês acham? Por que é importante? É importante, pessoal, para conhecermos a importância, né? A importância de ter a consciência e contribuir para a preservação desse lugar, né? Que não foi formado do dia para a noite, né? Passou por muitas etapas, muitos processos para chegar até os dias atuais. Então tem toda a história, todo o cuidado, toda a luta, né? Por aquele patrimônio, não é isso? Então temos que ter esse cuidado, temos que ter essa consciência de preservação, tá? Aí tem aqui, ó. Conhecendo os patrimônios do meu bairro. Conhecendo os patrimônios do meu bairro. No seu bairro, existe alguma construção considerada patrimônio cultural? Patrimônio cultural, tia Cris, eu nunca ouvi falar sobre isso, não. Patrimônio cultural. Então, vamos lá. Patrimônio cultural são as construções historicamente importantes para determinadas comunidades. São consideradas patrimônio e por isso deve ser preservada, não é isso? São as casas, são praças, são cinemas, não é isso? Então são as construções importantes que faz parte da história daquele bairro. Então ele se torna um patrimônio cultural, tá bom? E devem ser preservadas, tá? Essas construções fazem parte da história do bairro e são consideradas importantes pela população, tá, pessoal? Então vamos lá para a página 243. Aí tá pedindo aqui, atividades, 243. Realize uma pesquisa sobre a história do seu bairro. Siga as orientações abaixo. Letra A. Converse com seus pais, avós, tios ou alguma pessoa que conheça a história do seu bairro. Letra B. Peça a um adulto que pesquise o tema com você na internet. Certo?
Procure fotografias antigas do seu bairro e, se possível, visite alguma construção antiga da região que chame sua atenção. Depois, registre no caderno as informações que você encontrar e compartilhe com os colegas, tá certo? Aí tem todas as etapas aqui, ó. Você fazendo tudo direitinho, vai dar certo. Então aqui, pessoal, no segundo quesito, tá pedindo para você, com base na sua pesquisa de desenho, como você imagina que era seu bairro quando ele surgiu, tá? Bairro, tá certo? Arruda, Água Fria, né? Iberibe, Cruzilhada, Espinheiro, não é isso? Então, vocês vão pesquisar onde vocês moram, tá? Como era seu bairro, como foi que esse bairro surgiu. Você vai tentar reproduzir aqui, tá bom? Então, aqui, página 244. Leia o texto a seguir. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Nessa época só havia uma casa no morro, uma casa de pau a pique, rodeada de abacateiros, mamoeiros e bananais. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Chegou muita gente vinda de perto e de longe. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada. E mais gente chegou. O morro virou um bairro. Aí tem letrado terceiro aqui. Numere os quadrinhos das ilustrações de acordo com a sequência correta dos acontecimentos. Primeiro, o que aconteceu? Poucas casas, né? Uma onça rodeava, né? Desculpa, pessoal. Primeiro, terceiro quadradinho é o primeiro, tá? Quando não havia poucas casas. A primeira fotografia é o número 2, né? Foi chegando mais moradores, foi construindo mais casa, né? E a segunda fotografia que tá no meio é a número 3, tá certo? Onde asfaltaram, né, isso? Onde teve várias construções aí, ó, construção de casas, comércios, né, edifícios, tá certo? Então, é 2 na ordem, 2, 3 e 1, tá bom? Letra B. De acordo com o texto e com as imagens, que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro? Converse com seus colegas, hein? De acordo com o texto e com as imagens, que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro? Hein? O que é que vocês acham? Foram as casas, né? E os diversos moradores que chegaram para viver no local, né? As casas, os moradores chegaram e houve a necessidade de construir casa, né? Fazer construção de casas, não é isso? Então, para que o morro se transformasse em um bairro, foram as casas, né? E os diversos moradores que chegaram para viver naquele local, tá? Então, aqui... Tá bom, pessoal? Então, vocês terão essa aula de história, tá? Onde tia Cris também vai colocar atividades em ficha, tá? Para vocês responderem, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.